próximo tema, a próxima mentoria, é uma mentoria que atravessa a minha história, Alex Duarte, uma pessoa que não tem deficiência, que trabalha com inclusão, de um cara que também tem um movimento muito poderoso, muito potente no universo inclusivo. Então, a próxima mentoria, ela é com ele, Vitor Daniel Freiberg, que é empreendedor social, fundador e CEO do Clube Social Pertence de Porto Alegre, um projeto de sociabilização para pessoas com deficiência intelectual. O Vitor, Rebeca, ele tem experiência há 16 anos nas áreas de educação e coordenação de projeto para crianças e adolescentes e também é professor de educação física e cultura judaica no Colégio Israelita Brasileiro. Como a convivência com pessoas... Repetindo, como a convivência com pessoas com deficiência mudou a minha vida. Esse é o tema da mentoria de Vitor Freiberg. Uma salva de palmas para o Vitor! Podemos começar? Podemos. Boa tarde a todos, a todas. Olá, meu nome é Vitor Freiberg. Eu sou presidente do Pertence, empreendedor social e apaixonado por pessoas. Mas antes de falar de mim, vou fazer a autodescrição para todo mundo acompanhar. Eu sou um homem branco, de 33 anos, tenho cabelo loiro, curto, olhos verdes, estou usando um blazer preto, uma camiseta branca, escrita várias vezes, viver para valer, estou com uma calça jeans e sapatênis azul. Eu falei que eu tenho 33 anos. Na verdade, bati na trave. Amanhã, dia 1º de setembro, é o meu aniversário. Obrigado, obrigado. Já ganhei, parabéns. E eu queria agradecer, então, pelo convite, porque hoje eu estou ganhando um presentão. Estar aqui falando das coisas que eu mais amo e ainda estar perto dos mentores, participantes, plateia, que estão me ensinando muito e essa troca está sendo muito legal para mim. Então, baita presente, obrigado. Com certeza um aniversário que vai ficar marcado. E aproveitando, eu queria dar os parabéns à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro pelo congresso, pela iniciativa tão importante. Também a todos, muitas vezes a gente esquece, mas a todos que estão trabalhando nos bastidores, eu estou vendo todo mundo correndo, trabalhando, e com certeza, para ter um espaço tão lindo, um ambiente tão legal e tão potente como esse, tem muita gente trabalhando. Então, parabéns para todos e todas os envolvidos. Eu vou pegar aqui a minha cola, porque sem ela eu não consigo. Quando eu recebi o convite do Alex para vir falar hoje sobre o tema como a convivência com pessoas com deficiência mudou a minha vida, eu fiquei muito feliz mesmo. Imediatamente eu fechei os olhos e comecei a pensar na minha trajetória, na minha vida. E eu gostaria, antes de continuar, convidar todos vocês a fazer o mesmo. Pessoal de casa, pessoal aqui na plateia também, todo mundo fechando os olhos e pensando em que momento a inclusão entrou na minha vida. Algum momento marcante com uma pessoa com ou sem deficiência. Algo que me impactou muito. Eu não sei se o pessoal de casa fechou os olhos, mas aqui o pessoal fez, eu vi a reflexão, então com certeza todo mundo que está nos acompanhando em casa também fez. A minha mãe está acompanhando, com certeza ela fechou os olhos e participou, então isso que importa. Com 19 anos, eu comecei a enxergar as pessoas. Como assim? Quando eu fechei os olhos, como eu disse para vocês, quando eu recebi o convite, algo não estava certo. Eu não estava entendendo o porquê. Eu só estava me lembrando do momento que eu fundei, junto com a Sarita, o Pertence. E antes disso, onde é que estavam as pessoas com deficiência na escola, na faculdade, no trabalho, no estágio, nas festas que eu frequentei? Onde é que eu estava também? Alguma coisa não estava certo. Então, até os 19 anos, eu não enxergava todas as pessoas. E, a partir daquele momento,
realmente minha vida mudou, como é o nome dessa mentoria. E eu gostaria de contar para vocês um pouco dessa história e como foi essa virada de chave. Em 2011, eu estava fazendo estágio de educação física na faculdade, na piscina, com pessoas com deficiência física e intelectual. Eu era apaixonado por esse estágio. Eu não gostava de nenhuma aula, mas esse estágio eu fazia questão, eu adorava. Eu vivia intensamente cada atividade, cada aula e a vida de cada aluno. Nessa mesma época, a Sara Zinger, como gosta de ser conhecida, a Sarita, carinhosamente, uma senhora, ela é professora e ela dava aula particular na casa de alguns jovens com e sem deficiência. Quando ela chegava na casa da Mariana, uma adulta com deficiência intelectual que continuou fazendo aula particular com a Sarita sempre perguntava: Mari, o que tu fez no final de semana? E a resposta sempre era a mesma. Fiquei em casa, fiquei com minha mãe, fiquei com meu pai, saí com as amigas da minha irmã. Tá, mas cadê o grupo da Mariana? Aquele olhar atento, então, da Sarita fez com que ela entendesse que, naquele momento, era muito mais importante juntar um grupinho. Ela juntou 3 ou 4 alunos e levou para passear, para um happy hour, para um jantar. Muito mais importante do que aprender matemática, português, história, era que os jovens possam ter a sua própria história. Nessa mesma época, eu cruzei um dia na rua com a Sarita, que eu conheço de outros carnavais, e eu estava contando da vida, ela estava contando da dela, e eu falei do meu estágio. E ela viu que meus olhos estavam brilhando. Mais uma vez, um olhar atento. Naquele momento, ela me convidou para sair para jantar. Vitor, eu vou no McDonald's com os jovens. Quer ir junto? Tu tem a faixa etária parecida? Eles me veem como uma mãezona. Vamos junto? Falei, se tu pagar a janta, eu vou. Quero deixar bem claro, e está sendo gravado, eu sei que depois isso aqui vai ser gravado, e todo mundo que está aqui acompanhando, até hoje ela não me pagou a janta. Eu sei que ela está assistindo. Sério. Mas, muito mais do que a janta, ela mudou a minha vida. Aquele momento, os jovens, eu fico emocionado, aqueles 3 jovens vibravam, cantavam, se divertiam do início ao fim do passeio. Quando a gente deixou eles em casa, os pais nos olharam e perguntaram: Vitor, Sarita, quando vai ser o próximo programa? Para onde vocês vão? Naquele momento, eu e a Sarita, a gente se olhou e pensou: eles têm desejos, eles têm vontades, só falta dar oportunidades. Naquele momento, então, nasce o Pertence. Naquele momento, eu sinto que é a virada de chave onde a minha vida mudou. Eu comecei a enxergar todas as pessoas. Como eu disse, até os 19 anos, eu não enxergava todas. Eu comecei a enxergar todas as pessoas. Mas mais do que enxergar pessoas, eu comecei a enxergar potencialidades, habilidades, criatividades. E hoje, eu entendo, e o Alex falou isso na última mentoria, se não me engano, falar mais sim do que não. O sim é muito potente. Mas como assim falar mais sim do que não? O que tu está falando, Vitor? Muitas vezes, a pessoa com deficiência, ela recebe não a vida toda. Antes disso, os familiares da pessoa com deficiência escutam um não na gravidez. Ele não vai conseguir. Ela não vai poder. Melhor não fazer. Não faz. É neste momento que criamos o Pertence. Um espaço para dizer mais sim do que não. Um espaço para poder sonhar. Um espaço para valorizar e trabalhar o protagonismo da pessoa com deficiência. Mas o que o Pertence, que tu tanto está falando? O Pertence é minha vida. E hoje é a vida de tantas outras pessoas. O Pertence é um clube para pessoas com deficiência, de lazer e sociabilização, de forma presencial em Porto Alegre e de forma virtual para todo o Brasil. É um clube que tem atividades que tem como objetivo criar histórias e abrir sorrisos. Todos os dias à procura de novos sorrisos e novas histórias.
É um local que faz a inclusão na prática, fora das 4 paredes. A inclusão que eu gosto de chamar de verdade. Eu gosto de apresentar o Pertence a partir da nossa missão, que é criar experiências memoráveis e proporcionar o sentimento de pertencer às pessoas com deficiência. O que é uma experiência memorável? Uma experiência memorável é sair de casa e morar sozinho. Uma experiência memorável é ir numa baita balada ou num show. Experiência memorável é namorar. Experiência memorável é fazer um gol numa partida de futebol. Uma experiência memorável que eu estou vivendo hoje. Uma baita experiência memorável. Aquele frio na barriga. Quando me passaram a programação, me falaram que eu ia falar às 3. São 4h04. Imagina quanto tempo eu estou ali esperando, tenso, nervoso, feliz, aprendendo. Isso é uma baita experiência memorável. E o sentimento de pertencer. Todos nós merecemos e gostaríamos de pertencer a um grupo. Pertencer à sociedade. Eu sinto que hoje eu sou realizado porque eu trabalho com o que eu amo e com um propósito. Mas mais do que isso, o propósito, a inclusão, ela arrasta. Hoje no Pertence, somos mais de 50 colaboradores e mais de 190 voluntários que trabalham diariamente para transformar a vida das pessoas e para fazer essa inclusão na prática. Mas não se enganem, é uma mudança, e eu assisti hoje de manhã as mentorias e vários mentores falaram sobre a mudança. É uma mudança constante. Não é fácil, é um exercício. Um exercício e uma mudança para o anticapacitismo. E eu vou dar um exemplo claro para vocês da minha vida. O Pertence, como eu falei, faz viagens, passeios, oficinas, projetos culturais, gastronômicos, entre tantos outros. Nas viagens, a gente já viajou com o grupo de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu, Recife. E essa história aconteceu em Bonito, que eu sei, Alex, que tu gosta muito de Bonito. 30 jovens com deficiência intelectual prepararam a sua mala e viajaram sozinhos, só com a equipe do Pertence. Família, nem pensar. Foram, hotel, junto com os amigos, refeições, programações, tudo que tem direito. E numa das programações, o rafting. Chegando lá, eu vi aqueles botes, 30 jovens, eu e a minha equipe, olhando para o guia, e o guia começou a explicar. Então, gente, seguinte, são 2 horas dentro do bote. Opa, 2 horas? Tá bom. Tem que segurar, porque senão tu pode cair, pode se machucar, é perigoso. E tem 3 cachoeiras no caminho. Uma cachoeira de 1,5 metro, outra de 3 e outra de 4. Era algo assim. O quê? Não. Nós não vamos. Não. O pessoal, os 30 jovens viraram para mim e falaram o quê? Sim, nós vamos sim. Não? Nós vamos não. Vocês não viram? Vamos sim. E naquele momento, o sim ganhou do não. Eu, Vitor, que estou aqui falando para a gente falar mais sim do que não, coloquei a barreira naquele momento. E os jovens me mostraram que eles são capazes, que eles querem, que eles têm desejo e eles vão vencer. Nem preciso contar para vocês que foi o melhor programa. Todo mundo caiu do bote, se molhou, descemos a cachoeira, tudo deu certo. E quando chegamos, a Vitória, uma participante do Pertence, saiu correndo, ela era do meu bote, saiu correndo para o armário, pegou o celular e falou, ligou para a mãe, mãe, eu consegui. Eu sou capaz. Aquele momento mudou a minha vida. E eu não tenho dúvida que mudou a vida da Vitória. Eu não tenho dúvida que mudou a vida dos colegas que estavam junto. E, obviamente, dos guias de todo mundo que estava naquele espaço. E aí eu pergunto, depois de uma história como essa, quem é que perde com um espaço mais acessível? Quem é que perde com a inclusão, com uma convivência entre pessoas com e sem deficiência? Quem é que perde? Ninguém. Não pode me convencer ao contrário. Ao contrário, não podemos mais aceitar pessoas que falem que inclusão é um favor. Como a gente falou há pouco do mercado de trabalho. Não é um favor. Inclusão é solução. 2 minutos. Inclusão é inovação. Inclusão é potência. Me empolguei aqui, né?
E quando a gente fala de convivência, eu gostaria de trazer o último exemplo. No ano passado, o Pertence comemorou 1 década e a gente escreveu um livro virtual com mais de 100 histórias de pessoas com deficiência participando do Pertence, que escreveram a sua história no Pertence, familiares, equipe, sociedade como um todo. O nome do livro é Histórias Compartilhadas. E quando eu escrevi a história, eu contei sobre a Michele, que era uma menina que, quando eu conheci ela, eu fui para casa dela, e ela tinha um olhar, e eu perguntei, qual é o teu sonho? E ela disse, conhecer a arena do Grêmio, ir num jogo. Eu falei, só isso? Vamos? Ela disse, não, mas eu quero ir com meus amigos. Não quero ir com minha mãe, minha irmã, quero ir com meus amigos. Depois de alguns meses, fomos na arena, eu como colorado, gritei o gol do Grêmio, vocês podem imaginar, ver ela comemorando, chorando, abraçando os amigos. Eu comemorei o gol do Grêmio, gente. Foi muito legal. E isso mostra que a convivência é boa para as pessoas com deficiência, para as pessoas sem deficiência, para todo mundo. O legal é que hoje eu me sinto uma pessoa melhor, sem dúvida um pai melhor, onde eu procuro levar isso para as minhas filhas e com certeza elas vão ser o futuro muito melhor. Para terminar, Alex, calma. O nome do congresso. Que futuro inclusivo queremos deixar para as próximas gerações? Criar para as próximas gerações. Eu não tenho dúvida que a minha resposta é um futuro de convivência, de pessoas com e sem deficiência convivendo em todos os espaços, tornar isso natural. E eu proponho para vocês, a contar história, como eu estou fazendo aqui hoje, tem uma potência muito grande. Quando a gente compartilha, a gente multiplica, a gente leva uma energia para outras pessoas. Compartilhem a sua história, levem na janta com a família, levem no bar com os amigos, levem para o trabalho, contem como momentos de convivência mudaram a vida de vocês. Com certeza, só assim vamos aumentar a rede de pessoas apaixonadas por pessoas e pessoas que querem um mundo mais diverso e inclusivo. Obrigado. Uma salva de palmas pro Vitor. Vem, Rebeca. Quem gostou faz barulho. Bacana essa energia aí, hein, Vitor? Que demais, cara. Nossa, única. Eu vi que você se emocionou, né, com a tua própria mentoria. Vi que a Rebeca também estava super emocionada. Rebeca, você que é uma pessoa com deficiência, como é que você se sente tendo um aliado como o Vitor? Eu me sinto respeitada, eu me sinto abraçada, eu me sinto reconhecida e entender que existem seres humanos com essa visão visionária, com esse olhar visionário de respeito, que é a verdadeira inclusão, que é você enxergar, como a gente estava falando, reconhecendo o outro da maneira como você se propôs a se desconstruir e se construir novamente se reconstruir a cada etapa, só me fez me emocionar e ter esperança. Eu estava com sede de falar ali, porque é um episódio que sempre marca a minha vida, de ter essa esperança para o futuro. Acho que é mais para as próximas gerações que a gente faz esse trabalho, e ter isso me deu um fôlego que você não tem noção. Então eu quero deixar meu agradecimento e que você continue sendo essa extensão, que eu acho que é o mais importante. Vitor, eu tenho certeza que quando você começou a trabalhar com inclusão social, os teus círculos de amizades também mudaram, né? Eu tenho certeza que a sua filha hoje vai ser uma filha muito melhor, vai conviver com pessoas com deficiência. Eu digo que quando a gente começa a colocar a inclusão como um valor inegociável na nossa vida, a gente não deixa ninguém mais para trás. É óbvio que a gente nunca vai conseguir ser 100% inclusivo, isso é uma utopia. Até porque a gente faz parte de uma sociedade onde a nossa formação é capacitista. Nós estamos aqui para desconstruir. E o Congresso Inclusão na Prática, ele tem essa premissa, que é trazer inclusive pessoas como o Vitor, como eu, que não tem relação, que não tem familiares com deficiência, e essa história também não nos atravessa fisicamente, apenas intelectualmente, para aprender e para desconstruir. Então você que está nos assistindo em casa, também leve essa mentoria para o teu coração, né? Veja a potência e a importância que é conviver com as diferenças para que a gente possa naturalizar esse processo.